Deixa eu confirmar aqui. Só confirmar aqui. Olá, boa noite a todas, todos, todes. A gente está aqui nessa live tão especial de lançamento, né, do livro da Camila Negreiros, né, o livro Nascida no Brasil, pero hija de Cuba, né? A Camila se graduou em medicina em Cuba em 2008, né? Ela vai contar um pouco da história dela, né? Através de como ela produziu o livro, de como foram suas experiências vivendo lá. A gente também conta com a presença especial, né, da escritora e jornalista Bianca Santana. A gente também conta com a presença especial da Vanessa Nascimento, que é membro do Conselho Geral da Uniafri, uma das fundadoras, né, do movimento. Lembrando a todos, né, a todas, que a gente vai doar 3 exemplares dos livros, né, esse livro incrível, né. A gente fez uma publicação agora no Instagram, e corre lá que ainda dá tempo de participar do sorteio. Basta você marcar 2 amigos, né, nos comentários da publicação, você já concorre, né? No final da live a gente vai divulgar os vencedores através do sorteio. Então corre lá que ainda dá tempo, né? E a gente vai começar agora falando com a Camila. Camila, boa noite. Boa noite a Boa todas. Noite, Caio. Camila, então, de onde veio, primeiramente, né, a ideia de fazer um livro sobre as suas experiências, né? De onde partiu, como começou? Primeiramente, eu quero agradecer aqui o espaço, né, que a equipe da Uniafro está me oferecendo, né, que me acolheram desde o início, assim, com a ideia desse lançamento. Então, agradecer imensamente a todos os envolvidos e, sobretudo, a essa equipe hoje que a gente vai estar conversando aqui, a Vanessa Nascimento, a Bianca Santana, o Caio Chagas, pelo espaço, e todo mundo que estiver aqui compartilhando, assistindo com a gente, muito obrigada. Então, Caio, assim, repito, assim, há muitos anos atrás, eu já estou formada há 12 anos, né, trabalho na psiquiatria desde 2015, e no final de 2018, eu lembro que foi uma época, assim, de muitas coisas acontecendo na minha vida, e aí eu falo que são fatores intrínsecos, né, da minha vida pessoal, laboral, e há fatores extrínsecos, assim, de uma ordem social, política, né, várias coisas que estavam acontecendo no Brasil, que todos nós estávamos vivendo, nessa questão de uma polarização muito forte, de desinformação, sobretudo, e parte dessa desinformação falava muito sobre Cuba, já tinha algum tempo, né? Então, alguns textos eu já tinha até escrito para coisas que eu queria lembrar, guardar para mim, mas naquela hora, né, essa série de fatores se combinaram e me obrigaram a sentar e colocar no papel, descrever realmente assim essa experiência. E aí eu sempre digo que dá uma impressão quando a gente vê o livro pronto que está ali ele sozinho, né? Eu sentei e escrevi, mas eu digo que foi parte assim de várias pessoas que me ajudaram nessa caminhada, né, nessa construção. E aí uma outra coisa que aconteceu em 2018 é que eu fiz um MBA, né, eu concluí um MBA de gestão em saúde com o pessoal da USP de Ribeirão Preto. E quando eu fiz aquele curso, me vinha muito uma ideia assim, que era um curso, eu não havia estudado medicina no país, então para conhecer um pouco mais, né, sobre o nosso sistema de saúde, ter uma noção melhor. Só que quando eu fui estudando, né, e ao concluir esse MBA, me veio assim uma amplitude maior assim de uma lente para entender sobre o nosso sistema de saúde, sobre como funcionam as instituições e a refletir muito, né, sobre o que eu havia estudado, né, e principalmente porque o nosso sistema de saúde é um sistema universalista, como é o de Cuba, como é o do Canadá, da Inglaterra e outros países, mas aí me vinha muito forte, assim, de pensar que realmente eu vivi, né, a experiência lá de Cuba, de notar como eles fizeram tanto e fazem, né, na área de saúde, educação, com tão pouco, né, um pessoal que vive um bloqueio econômico há mais de 60 anos, né, com escassos recursos minerais, hídricos, e além disso enfrentam, né, eventos catastróficos, né, do tipo de furacões, às vezes até várias vezes no ano,
e com isso tudo eles têm, né, indicadores de saúde, assim, comparáveis a países desenvolvidos, né, de mortalidade infantil, mortalidade materna. Então, como é que eles conseguem isso, né? Então, isso me vinha muito forte de entender que tem pessoas que querem escutar essa história, né, querem entender também, é verdade, isso também é mentira, é invenção. Então, eu falei, por que não um livro como esse, né? Realmente necessário. E, Camila, a gente vê que na linguagem narrativa do livro, né, você explora várias maneiras de texto, né? Você tem desde uma pesquisa histórica, né, contando um pouco, né, começando a falar da história de Cuba, né, uma linguagem mais pessoal e também uma linguagem quase jornalística, né, relatando como que foram os seus dias e também do que era passado no cotidiano, né? Como foi para você entrar dentro desse mundo, né, dessa pesquisa, enfim, ir mais a fundo neste campo, né, que seu campo é o campo da biologia, né, da medicina, como foi para você entrar Assim, nisso? quem lê, né, vai entender um pouquinho da minha história, né, porque eu sou formada como técnica em secretariado, depois eu cheguei a passar, né, no vestibular, comecei a cursar letras na USP, e aí foi na época da bolsa, então aí desisti da letras e fui para medicina, mas aí esses dias eu estava falando com uma amiga e aí ela falou, você saiu das letras, mas as letras não saíram de você. Então, de alguma forma, esse resgate, mas como que eu estava te falando, assim, esse livro ele foi uma construção assim de várias mãos, porque quando eu comecei a escrever assim os relatos, eu quase fiz o download assim de umas 50 páginas de histórias que vinham na mente. Só que aí me vinha muito essa coisa assim, eu estou falando da minha vivência, opinião pessoal e cadê o embasamento? E aí uma amiga minha, jornalista, que estava fazendo um mestrado, e eu perguntei para ela onde será que eu consigo, né, uma informação confiável, né, bibliografias. Aí ela me deu a ideia, falou, olha, as grandes universidades, né, elas têm as cátedras que têm professores específicos, né, busca em alguma delas, e aí eu entrei, né, no site da USP e na cátedra de História e encontrei, né, alguns professores sobre História Latino-Americana, e era um domingo, né, escrevi assim para vários, se poderiam me mandar, né, orientação, bibliografia, e na segunda mesmo, assim, durante a semana eu recebi vários, né, retornos, e um livro virou 5, 2 artigos viraram 10, né, e aquilo tudo somava, porque muita coisa que eu quis, né, descrever nessa parte histórica, né, nessa contextualização, algumas dessas coisas nem eu mesma sabia. Então, eu sinto que é interessante contextualizar para que quando a pessoa entre no meu relato, entenda, né, algumas coisas que estão sendo faladas ali, né, da onde que vem, né, o que foi a questão da Guerra Fria, do período especial que os cubanos viveram, a Revolução Cubana, né, como era Cuba antes, né, por que ocorreu a Revolução Cubana, enfim, ter essa noção um pouco melhor, que eu sinto que aqui no Brasil, às vezes, falta um pouco dessa informação sobre a América Latina, né, eu digo num texto do livro que a gente aqui no Brasil é uma ilha dentro da América Latina, né, e aí a gente, quando sai para fora, tem essa noção, né, a gente está rodeado de vizinhos hispânicos e a gente fala os latinos, sendo que a gente também é latino-americano, né, mas essa falta de uma identidade latino-americana, né? Eu sinto que é uma questão também a ser discutida, né? Por nós brasileiros. E também eu quero aproveitar esse espaço, né? Como você está me perguntando de como que foi essa jornada da escrita. Eu tive a oportunidade de trabalhar com uma excelente professora, a professora Márcia Lígia, que é da editora Miró, que foi indicado, né, pelo pessoal da Labrador, e ela me ajudou assim na escrita mesmo, né, a corrigir meu portunhol. E depois uma grande amiga, Natasha Mello, que é uma psicóloga com quem eu trabalhei, e que assim ela me ajudou a fazer essa revisão final antes de enviar para a editora, porque o que eu sentia falta era alguém que lesse e falasse assim, isso não está bem explicado, isso não dá para entender, será que é isso mesmo que você quer dizer? E a gente sentou aí uns 2, quase 3 meses, né, fazendo essa revisão final antes de ir para a editora, e também na Labrador, agradecer a equipe deles, né, porque dá a impressão que você escreveu o livro e vai, não, passou por várias revisões, um pessoal também que acreditou, né, nesse projeto, quando eu estava escrevendo, o pessoal, não, termina logo que eu preciso ler esse livro, enfim, então foi um trabalho, assim, gratificante. Sim. E tem um capítulo aqui também que você fala
né, dos seus pais, né? Seus pais nasceram no interior da Bahia, né? De como Uhum. foi para eles, né? Agora falando um pouco da experiência em si, né? Deixarem você, não deixarem, né? Mas você foi para Cuba, como que foi para eles, né? Esse momento que você chegou e falou, pai, mãe, família, estou indo para Cuba, estou indo estudar lá, estou indo buscar meu sonho, né? Enfim, como que se Mais deu isso? para frente, assim, quando vocês entrarem na temática, né, vai ver que ali já era um livro, né, a Natasha que me ajudou nessa revisão, que ela falava, Camila, cada capítulo dá um livro sozinho, porque, na realidade, minha mãe, ela já tinha falecido, né, quando eu tinha 9 anos, e aí eu fui criada pela minha tia, a irmã mais velha da minha mãe, meus pais já eram separados, enfim, então foram vários desdobramentos, né? Tanto que quando eu ganhei a bolsa, assim, pouquíssimas pessoas da minha família sabiam, porque até eu achava que era um sonho muito distante. E aí, quando eu soube que eu tinha ganhado a bolsa, eu tinha 3 semanas para viajar, assim, coisa de novela, né? Que tem que ser. E eu falei, vou, né? Vamos de qualquer jeito. Mas então é isso. Então tem toda uma contextualização que eu sinto assim esse capítulo 2, né, que eu falo sobre a minha história de vida. Eu confesso que foi o mais difícil, assim, mais desafiador para eu escrever, porque eu me coloco num local assim de vulnerabilidade, né, para falar de coisas muito pessoais, muito delicadas, né, e difíceis para mim. Mas eu sinto que isso também mostra que se eu posso falar sobre isso de forma aberta, porque eu iria mentir sobre o resto do relato, entende? Mas, assim, confessar para você que algumas pessoas se surpreenderam, né? Meus irmãos, ninguém sabia, né? Ficaram sabendo, assim, de supetão, mas todo mundo encarou, né? E deu certo. E como foi para você? Você acabou falando, né, vivendo, né, esse núcleo familiar, né, às vezes também não tendo a oportunidade talvez de estudar medicina aqui, né, mas como que foi para você ocupar esse espaço, chegar lá, né, enquanto mulher negra, né, enquanto pessoa que talvez não tivesse esse acesso aqui no Brasil, e como foi para você conseguir esse acesso lá, né? Assim, aí eu queria fazer até um paralelo depois, se a Bianca quiser complementar, porque eu vi uma live dela, né, quando ela falou sobre o livro, né, um livro tão importante, né, sucesso, aí ganhador do prêmio Jabuti, que aí eu vi na live ela falando que ela se deu conta da questão da negritude praticamente na faculdade, quando ela se via ali naquele núcleo e de se ver diferente, né, dos demais. E aí me fez pensar que para mim foi o contrário, né? Quando a gente chegou em Cuba, para falar um pouquinho melhor, né, aonde eu estudei foi um projeto que é o projeto ELAN da Escola Latino-Americana de Medicina, que foi criado por Fidel Castro, né, ao invés de Cuba, como sempre fez, de enviar os médicos, falar porque a gente não forma médicos de outros países, pessoas carentes, né, de regiões carentes, que depois elas voltem aos seus lugares para trabalhar e contribuir, né, como uma transformação, né, local. E aí é o que eu estou falando, assim, que lá eu me senti totalmente pertencente, porque a gente era estudantes de 70 países diferentes, né, dos Estados Unidos até a Patagônia, países africanos, então aquele caldeirão cultural, assim, algumas coisas vocês vão ver aí na descrição, porque eu acho e entendo, né, que foi uma experiência única, né, e aí eu digo em algum momento, né, que se hoje, com a mentalidade que eu tenho, me oferecessem uma bolsa para estudar em Harvard, em Cambridge, na Sorbonne, e eu pudesse escolher, eu escolheria de novo Cuba. E alguns vão falar, não, isso é invenção, mas eu digo, a experiência cultural, a riqueza que eu vivi lá, eu tenho certeza que em nenhum outro lugar do mundo eu viveria, né? Como a Camila falou, né, na Bianca, eu queria começar a introduzir ela aqui, né, a Bianca, ela é escritora, ela escreveu o livro Quando Me Descobri Negra, ela organizou a coletânea, né, Vozes Insurgentes de Mulheres Negras, né, do século XVIII ao século XXI, e gostaria de chamar a Bianca também para conversar com a gente, né, enfim, sobre o tema, Bianca.
Boa noite. Primeiro dizer que é uma honra imensa participar dessa conversa. Camila, sua escrita é fortíssima e te ouvir também aqui é muito importante. Quando você escreve sobre o dia que mudou a sua vida, e esse é o título, né, que você é o subtítulo no capítulo do livro, eu confesso que foi assim, ao mesmo tempo, uma dor muito grande, tem ali muita verdade nas suas palavras, e eu me senti também muito conectada a você. Quando eu estava escrevendo a minha tese de doutorado, eu escrevi sobre a resistência ao racismo a partir das nossas memórias e da escrita de si de mulheres negras. E Sueli Carneiro é a minha principal referência teórica. E a Sueli, ela se baseia no Foucault para falar das políticas de morte para a população negra, que se dão pelo assassinato, né, quando o próprio Estado nos mata, também quando somos abandonadas e abandonados à morte. E ali eu estava escrevendo sobre essa política de morte, né, que o Mbembe chama de necropolítica, e eu travei, assim, começou uma angústia no peito, eu não conseguia escrever, eu falei, eu acho que eu preciso parar um pouco e conversar com alguém, porque eu travei nesse trecho. Só que eu também não conseguia puxar essa conversa com ninguém. E aí eu falei, eu já sei, eu vou abrir um outro arquivo e vou escrever o que eu ia falar para alguém. E aí eu escrevi sobre a morte do meu pai. Eu escrevi sobre esse momento um mês antes de eu fazer 12 anos de idade, quando eu visitei ele num hospital público, depois de ter um tiro na cabeça, que é uma imagem muito forte para uma criança ver. E eu escrevi nessas palavras, desse jeito, esse texto, para falar como aquilo que atravessa a história coletiva de pessoas negras era uma história que também me mobilizava pessoalmente de um jeito muito impactante e que eu não podia escrever sobre a política de morte da população sem trazer aquilo que me afetava tão diretamente. Então, eu coloquei esse texto na tese. E aí eu falei, nossa, mas, né, assim, eu já muitas vezes compartilho intimidade na escrita, mas precisa exagerar nesse nível, né, eu mesma comigo, tipo, você jura que você vai fazer isso mesmo? E quando eu li esse pedaço do seu livro, isso foi muito importante para eu te conhecer melhor, mas também para eu me reconhecer melhor. E para eu também me sentir mais confortável de ter escrito isso na minha tese. E aí eu faço essa breve introdução para dizer que essa escrita em primeira pessoa, você escrever sobre a sua história, ela diz sobre a vida de todas nós. Eu nunca fui a Cuba, mas esse livro é também sobre mim, porque ele é sobre você, e ele é sobre a Vanessa, e ele é sobre todas e todos nós. E aí, acho que a gente podia passar, de repente, para a Vanessa agora, e eu volto um pouco depois falando de outros temas, mas queria só ressaltar quanto esse trecho foi, de fato, muito importante, e muito obrigada pela sua coragem em colocar em palavras uma dor intensa. Obrigada. Gente, boa noite. Primeiramente, parabéns, Camila. Uma honra estar aqui neste momento. São momentos assim, né, que dá mais fôlego depois de um ano tão difícil. Eu agradeço a oportunidade e a honra de participar deste momento. Bom, eu faço parte da Uniafro desde a fundação e só em 2009, né, a Uniafro foi fundada e anos antes, né, 2008, 2007, eu participei de outra organização que, inclusive, fazia esse processo, né, de seleção de jovens negros e negras para estudar em Cuba. Então, eu participei desse processo, desse sufoco, né, de 2, 3 semanas ter que fazer vaquinha para a galera conseguir dar conta do passaporte e arrumar as coisas em 15 dias para poder viajar para outro país. E, assim, eu me sinto muito
emocionada e gratificada de participar desse processo, porque dessa minha parte, a parte da minha vida de militância e de ajudar, né, a construir os sonhos. Então, eu ajudei 7, 8 jovens negros e negras a embarcar para Cuba para estudar medicina. Alguns deles já retornaram, já participaram, né, nos cursinhos da Uneafro, que a principal ação é a educação popular, organizar uma rede de cursinhos nas periferias. Inclusive, já adianta aqui, e o convite para você, 2021, seria muito importante compartilhar essa sua experiência, porque a gente trabalha com educação popular e trabalha com sonhos, né? Então, a gente dedica parte do tempo, parte do final de semana, não sei, de repente depois você pode falar se chegou a passar por cursinhos populares, né, antes de estudar letras na USP, antes de conseguir esse processo para Cuba, mas é muito importante, assim, a gente, falando de Vanessa Nascimento enquanto militante no movimento negro, e que dedico parte da minha vida, boa parte da minha vida, a ajudar as pessoas, pretas e pretas, a conquistarem a universidade, o mercado de trabalho. E nos cursinhos a gente tem esse momento, né? Tem lá as matérias que são exigidas nos Enems, nos vestibulares, mas a gente tem a formação, que a gente chama de formação política, que é esse momento de debater o racismo, violência contra a mulher, homofobia, e a gente trabalha muito para ter essa formação, sabe? De trazer negros e negras que conseguiram se formar, advogados, médicos, para vir falar com esses jovens, porque muitas vezes eles vêm com poucas expectativas, né, de que a universidade não é para eles, que tem que se contentar com o subemprego no telemarketing, no salão de cabeleireiro, e aí quando eles veem, né, um profissional, uma profissional como eles, que vieram da periferia, que estudaram em escola pública, isso transforma muito as vidas. É muito gratificante ver mais uma Camila, médica, negra, e publicando um livro. Parabéns, eu fico emocionada, porque a sua conquista vão incentivar muitas pretas, muitos pretos a se dedicar aos estudos, e sim, serem médicas, serem advogados. É isso, parabéns. E passo para a Bianca também, que é outra maravilhosa, sou fã, sou suspeita. E é isso, parabéns, gente. Nossa, fã sou eu. O que é isso, Vanessa? Que lindeza, já estou super emocionada. Acho bom, quando eu dizia, né, dessa primeira pessoa, que é uma pessoa do singular, porque você está escrevendo sobre a sua experiência, sobre a sua família, sobre os seus estudos, sobre a sua ida a Cuba, mas ela é também coletiva em muitos aspectos, e ela diz sobre o nosso tempo histórico. E aí você fala, né, no início, da importância de que você tinha, assim, até uma obrigação moral de escrever sobre Cuba, pelo que tem acontecido no Brasil nos últimos anos. Então, a dimensão política da sua escrita, eu acho que é algo que a gente também precisa reafirmar. Adolescente, eu gostava muito do livro A Ilha, do Fernando Moraes, amava esse livro, e eu adorava, quando alguns amigos não gostavam de ler, esse era um livro que eu recomendava, porque eu achava que era curto, era muito interessante e que era um caminho para chegar à escrita, né? Então, eu gostava demais. E eu lembro que eu estava no ensino médio quando ele fez um prefácio de aniversário do lançamento do livro. Agora não vou lembrar quantos anos fazia que ele tinha lançado o livro. E eu tinha lido A Ilha, né, o título do livro dele, na biblioteca da escola. E a escola não ia comprar um novo livro por causa do prefácio. E aí eu e uma amiga, Simone, que é uma amiga médica, aliás, ela é médica de família e comunidade, a gente foi numa livraria ali no centro da cidade, as duas, cada uma pegou um livro na estante da livraria, sentou no cantinho e leu o prefácio até o fim, devolveu na estante e foi embora. Mas o que me chamou a atenção naquele prefácio é que ele foi falando como tudo tinha mudado em relação à primeira versão, né? E mudou. E aí ele termina falando, mas nesse dia, né, quando ele estava saindo de Havana,
sei lá quantos milhares de crianças estavam dormindo na rua. Nenhuma delas estava em Cuba. Ufa! É muito forte, é muito forte. E isso também aparece com muita força no seu livro. Então, no começo, até tinha anotado aqui, mas não sei se eu vou conseguir achar agora, que eu estou meio abalada. Mas você tinha listado, né, coisas assim que você tinha visto em Cuba e que eram muito importantes, deixa eu achar no próprio livro, e coisas que não tinha em Cuba. Tá logo no início. Deixa eu ver aqui se eu acho. Me desculpa a demora. Aqui. Vou te pedir licença para eu ler essa lista. Nesse sentido, abordarei fatos que vivenciei e falarei de algumas situações que percebi serem pouco comentadas sobre a ilha. Por exemplo, o que vi em Cuba? O divertimento saudável e simples. A prostituição como escolha não praticada por pessoas à margem da sociedade. A medicina não é status, apenas uma profissão muito respeitada. População civil com treinamento militar nas escolas, porém nunca vi tiroteios. Orfanato provincial com apenas 6 crianças a cargo do Estado. Acabaram com uma epidemia de dengue em poucos meses. E eu imagino que você tenha escrito isso antes das 180 mil mortes no Brasil, né, nessa pandemia. O adoecimento mental com problemáticas muito distintas ao Brasil. Negros em posições importantes, diretor de hospital, médicos, engenheiros, etc. Racismo e machismo, mas discriminação de gênero e raça muito menores comparada ao Brasil. Acesso à educação, saúde e cultura para toda a população. A luta cubana e seu jeito próprio de driblarem as dificuldades cotidianas. E o que eu não vi em Cuba? Pacientes sem leitos em hospitais. Pacientes com ferimento por arma de fogo. Criança em situação de rua, trabalhando ou sem frequentar a escola. Pessoas vivendo em situação de rua. Crianças que tenham sofrido violência sexual. Drogas, pessoas falecendo por falta de atendimento médico. Caramba, né? E aí, naquelas loucuras, né, da eleição de 2018, aquela coisa do vai para Cuba, teve alguém, né, que defendia esse candidato que foi eleito, que dizia, mas ir para Cuba? Lá em Cuba não tem nada, lá só tem saúde e educação para toda a população, e segurança, só tem saúde, educação e segurança, não tem mais nada. Poxa, assim, só isso, só tem saúde, educação e segurança. Então, muito obrigada também por nos mostrar horizontes civilizatórios, por mostrar que esse sistema político nefasto que a gente vive hoje não é a única possibilidade de existir. E que, por mais que Cuba seja também um país racista, e que isso já esteja, né, em discussão no próprio país, felizmente, porque é só denunciando o racismo que a gente consegue combatê-lo, ainda assim, a vida da população negra não precisa ser alvo do genocídio o tempo todo, como é no Estado brasileiro. Então, aqui, a política pública mais efetiva direcionada à população negra é a política de morte. Mas ter no horizonte a possibilidade de um Estado que tem políticas de vida direcionadas a toda a população, e a população negra participando ativamente de uma sociedade, é algo realmente muito importante, muito bom de ler, e eu espero que muitas pessoas que estejam nos ouvindo comprem o seu livro e leiam, porque é um presente muito grande, não só nos detalhes que você nos dá da sua rotina, como nos episódios curiosos que você conta. Então, ele é um livro para rir, é um livro para chorar, é um livro para sentir muitas coisas, mas é um livro também para aprender, porque a partir da sua memória, né, do seu escrito, da sua vida, da primeira pessoa, você fala também sobre todo mundo e nos ensina. Obrigada.
Camila. Separei também um trechinho que tinha me tocado muito, né? Também, que foi quando você começa a falar das pessoas sobre liberdade, né? Sobre as pessoas te questionam sobre o que é liberdade em Cuba, né? Muitas pessoas vêm questionar, né? Tem um trecho aqui que me pegou muito também, eu posso também ler só um trechinho pequeno, né? Que você coloca aqui. Nunca vi pessoas que reclamam da falta de liberdade em Cuba, brigando pela liberdade de gente como a minha avó e de milhões de pessoas que vivem como ela no Brasil e em outras regiões carentes do mundo. Qual liberdade tem as mães que vivem em favelas, onde os filhos crescem vendo crime talvez a única oportunidade de vida? Mães que vêm crescer e morrer assassinadas nos seus braços, graças a essa chamada liberdade, né? E eu queria que você contasse mesmo um pouquinho mais de como foi para você, assim, vivenciar isso, assim, ter noção desse sistema público de saúde deles, como que foi sentir mesmo na pele essa diferença, né, de tratamento desses dois estados, enfim. Eu agradeço, Caio, sua pergunta, né, Bianca, pelas colocações. Eu sinto, assim, complementando um pouco do que a Bianca estava falando, que esse livro também, alguns colegas com quem eu já trabalhei falavam, não, você tem que contar a sua história, e eu sinto, assim, nessa necessidade de que as pessoas, que às vezes nascem, né, sem uma oportunidade adequada, eu não nasci numa família, né, que tem essa possibilidade de uma determinada profissão, delas acreditarem que é possível, né, é possível a gente escrever uma história diferente, e essa situação que o Caio está mencionando, né, eu falo até no começo do livro, que eu senti uma dificuldade para explicar para um cubano, né, que nunca tinha estado aqui no Brasil, sobre a nossa verdadeira realidade, e eu sinto contar a realidade de Cuba para um brasileiro que não viveu lá, porque muitas coisas, é difícil imaginar, quando eu falo, né, que como médica, eu nunca atendi uma pessoa com uma perfuração por arma de fogo, né, uma pessoa que tenha recebido um tiro. Você imagina no mundo você falar isso, né, que um médico nunca viu uma pessoa que tomou um tiro, né. Então, são coisas, assim, que vêm de uma construção social, né, que é distinta, que dá para a gente falar, vai virar Cuba, quem dera a gente conseguisse alcançar, né, as conquistas que eles tiveram nessas áreas de educação, de segurança, de saúde, e é isso, né, chegar a esse processo, realmente não acho que seja possível, como eles fizeram, porque é fruto de uma construção, de um tempo, né, mas o que eu te digo, Caio, é que muitas coisas, assim, eu até revelo no livro, assim, que eu me dei conta quando eu já trabalhando aqui, por mais, né, que eu venho de uma realidade mais próxima, né, da periferia, de carências, mas quando eu me dou conta, né, que eu trabalho principalmente na saúde mental, em áreas de grande vulnerabilidade social, né, em algumas favelas, e aí a gente ouve aquelas histórias, né, que você fala, caramba, né, por mais que eu tenha sofrido, às vezes eu não vivi o que muitas dessas pessoas viveram, né, e você tentar empatizar com aquilo, e de alguma forma, assim, que você não pode sofrer junto, mas ao mesmo tempo você não vai se tornar frio, mas que você consiga ajudar de uma forma objetiva, e aí eu parar para lembrar, assim, do que eu vivi lá, de falar, caramba, né, eu sinto que talvez os cubanos que estão lá não têm essa noção, né, dessa realidade que a gente vive, você ter acesso a algumas coisas materiais, mas você paga um preço muito alto também por isso, né? Exato. A gente acaba, eu estava, né, tava relendo algumas outras autoras, né, eu estava vendo a escrita da Chimamanda, né, quando ela fala, né, no início de Bisco Roxo, quando ela fala dos perigos da narrativa, de uma narrativa única, né, de que a gente é introduzido a pensar de uma maneira, a gente vivencia uma maneira, uma realidade que é dada, apagam a nossa história, né, criam uma nova narrativa, né, e eles querem que a gente se adapte a ela, né, e viva isso. E quando a gente vê essa questão de Cuba, a gente só viveu a realidade brasileira, né, com toda essa dificuldade, todas essas peculiaridades que a gente tem de um estado
que tem a necropolítica, né, como a Bianca falou, como política a única política feita para os nossos corpos, né, e, enfim, ainda percebe-se mesmo dentro dos próprios médicos, né, como que é essa relação, tipo, existe preconceito dos próprios médicos brasileiros, os médicos de Cuba, aí? O que eu digo também, assim, ao longo da narrativa, é que, principalmente essa pergunta, né, aonde você estudou, né, eu estou num plantão, ou estou com outros colegas, e aí eu falo que eu estudei em Cuba, e eu percebo como mudou esse discurso, né, porque eu voltei para o Brasil em 2010, e aí eu sentia que tinha uma abertura, assim, de uma coisa bem interessada, né, como que é lá? E aí eu falo dessa dificuldade, né, de explicar, né, sem contextualizar, mas eu sentia que tinha essa abertura e esse interesse, e algo que eu percebi, né, foi notório a partir de final de 2013, 2014, principalmente com o assunto dos mais médicos, né, e vinham aquele monte de fake news, né, que o médico em Cuba é formado como técnico em medicina, né, que se forma em 3 anos, né, e coisas assim graves que começaram a publicar até nos jornais de medicina, né, coisas que é muito triste a gente ver que muitos colegas que têm acesso, né, a buscar informação, às vezes estão se contentando com pouco, mas, ao mesmo tempo, Caio, eu também me alegro, né, de conhecer diversos colegas profissionais, né, inclusive nos plantões aí que eu compartilhei durante a gestação desse livro, né, gente muito interessada, que falava, não, Camila, escreve porque eu quero conhecer, né, a gente precisa saber dessas histórias. Então, pessoas que, por mais que não viveram essa realidade, de ter essa abertura, né? Por que não? Mas eu confesso que sim, né? A gente encontrou alguma resistência, né? Alguns colegas com essa mentalidade enviesada, não sei se por medo de uma competição, não sei dizer ao certo, mas eu sinto que o que é diferente, às vezes, causa esse estranhamento, quando, pelo contrário, né, o diferente, o que a gente pode agregar, o que eu posso aprender com o que tem diferente, né? E aqui a gente, relacionando com o tema da educação popular, né, aqui na Uniafra, a gente vê muitos alunos nossos que gostariam muito de prestar medicina, né, e às vezes também não tem a questão do recurso, não tem a questão do acesso à educação, um programa como esse, né, da Elan, enfim, muito importante para eles. E como é você, assim, ser esse espelho para eles, assim, sentir uma inspiração, né, para esse público, enfim, para essas meninas negras que hoje podem se ver médicas atuando como cirurgiãs, atuando como neurocirurgiãs em espaços, né, então, que às vezes a gente ainda observa uma maioria masculina e branca. Eu fico feliz, né, de trazer essa minha história, né, me dá um pouco de medo, assim, de ter esse peso, né, que as pessoas se olhem, né, e se espelhem na minha pessoa, porque cada história, eu acho que tem o seu mérito, o seu processo. Então, dizer assim, então, porque eu não tive, né, uma vida idêntica dela, talvez eu não possa chegar lá. Pelo contrário, eu acho que ter esse entendimento que cada um pode ser o autor, né, da sua própria história, e a gente se basear, então, em pessoas que chegaram lá, e eu espero que eu ainda vá chegar lá, porque eu não acho que eu cheguei aonde talvez eu pudesse chegar ainda, né, tem outros espaços a serem conquistados, mas eu fico feliz de que as pessoas possam ver que talvez antigamente a minha avó não pudesse sonhar com isso, né, a minha avó, analfabeta, né, veio lá do sertão da Bahia, morar numa favela em São Paulo, e é isso, criou os filhos dela, graças a Deus todo mundo bem, mas não pôde sonhar com mais muita coisa, né? E quem briga pela liberdade de pessoas como a minha avó? A única viagem que ela fez na vida foi sair do interior da Bahia para São Paulo, para uma vida miserável, né? Então, é um pouco disso também, né? E Camila, qual foi a situação que você experienciou lá? Que existiu alguma situação que você
repensou e pensou, queria morar aqui ao invés de morar no Brasil, enfim, desistiu? Eu sinto que muitas, e na realidade, assim, quando eu me formei, né, já está mais para o final do livro, quem aguenta ler inteiro vai ver a história, que tem a questão, assim, quando eu me formei, de pensar na revalidação, que não é um processo rápido, nem era barato, né, nem fácil, e aí eu, não tendo ainda condições financeiras, eu pensava em ficar na ilha, né, e fazer a especialização em pediatria. Gosto de crianças, em geral as crianças gostam de mim também, e a pediatria lá, né, como a Bianca comentou, então essa coisa, assim, muito mais simples, né, então, uma coisa que eu só me dei conta quando eu voltei para o Brasil e comentando com alguns colegas, né, eu nunca vi uma criança que tenha sofrido abuso sexual, né, e eu fazia muitos plantões, né, na área de pediatria, os professores sempre enfatizavam, né, um exame físico muito cuidadoso, detalhado, né, mesmo violência física grave, coisas assim, eu nunca tinha visto. Então, eu acho que aquilo me encantava, e aí hoje, né, com a consciência que eu tenho, eu falei, graças a Deus, eu não estudei pediatria, porque eu me deparar com a situação que a gente vivencia aqui no país, aí eu falo, aí seria eu que teria me tornado psiquiátrica, porque eu sei que seria muito difícil, assim, conviver com essa realidade de que você, como profissional, você quer fazer alguma coisa, você tem um paciente ali, principalmente um paciente pediátrico, e você depende de uma segunda pessoa, né, do cuidador, no caso, os pais, no meio dessas questões sociais tão graves, né, que a gente vê por aqui. Então, tem essa situação que é particular, Caio, que eu digo assim, se eu pudesse ter ficado para estudar pediatria lá, né, eu sinto que eu seria realizada como pessoa, e uma das coisas, assim, que fala, e por que você não ficou em Cuba? Eu sinto que se eu tivesse constituído família, né, tivesse me casado com um cubano, alguma coisa, eu sem muito problema, provavelmente tivesse ficado por lá mesmo, né. Aqui nesse ano horrível que a gente teve, principalmente com relação à saúde, né, a inércia, né, das políticas públicas de saúde, né, do governo federal, falta de articulação e de vontade mesmo de combater a pandemia e de trazer um pouco mais de alento para o público brasileiro, gerou uma série de iniciativas das próprias periferias, né, que se mobilizaram para acabar levando acesso, levando alimento. Uma dessas iniciativas foi feita até pela Uniafro, né, que é o projeto Agentes Populares de Saúde, né, em um momento de grande vulnerabilidade. A gente acabou também atuando com uma medicina mais de atenção básica, né, levando muito mais na prevenção, e no seu livro você fala um pouco disso, né, que a medicina de Cuba acaba trabalhando um pouco também da prevenção primeiro, né, a gente aqui no Brasil a gente também acaba tratando muito do pós-doença, né, acaba dos traumáticos, e achei muito interessante essa questão, você comenta no livro, né, esse, enfim. É que essa parte, né, tem até um capítulo mais curtinho que eu fiz, que é o 5º capítulo, que eu explico sobre o sistema de saúde, né, em Cuba, e que é uma parte mais teórica também, mas eu acho que é interessante, e eu sinto que isso também é parte da educação em saúde, da gente explicar, né, como funciona o sistema de saúde, como né, e como deveria, né, funcionar, aonde as pessoas deveriam acudir, saber como usar os recursos. E o que eu sinto que em Cuba, assim, a diferença de funcionar um sistema que é verdadeiramente universalista é por eles terem esse entendimento dos papéis que cumprem, né, cada setor, né, cada parte do sistema de saúde, que, como a gente sabe, o sistema de saúde desse tipo universalista, ele tem a sua essência na atenção primária de saúde, que é considerada a porta de entrada, e algumas literaturas dizem que ela deve ter uma resolutividade de até 80%, quer dizer, de tudo que chega, a atenção primária tem que dar conta da maioria das coisas, e aí quando a gente vê a realidade brasileira, né, que a gente vê, assim, casos tão complexos, eu trabalhei, né, por 5 anos e meio como médica de família, e a gente pensa, caramba, né, querem que eu dê conta do que o sistema social não deu conta, né, do que a educação não deu conta, do que a política não deu conta, e aí jogam na mão do profissional de saúde,
Então, eu via isso, né? Médico, enfermeiro, equipe multiprofissional, assim, extremamente sobrecarregado, às vezes adoecido, porque não dá conta de enxugar o gelo, né? Quando a diferença de Cuba, essa atenção primária, ela funciona porque todo um outro sistema funciona por detrás, né? Eu mesma, quando cheguei em Cuba, achava, médico de família em Cuba é o que sempre existiu, e a vontade de escrever esse 5º capítulo foi até para eu, né, dizer para mim mesmo como foi essa construção deles, que não foi fácil, mas foi possível, né? Então, um país pobre, com poucos recursos, é mais barato e mais fácil você prevenir do que remediar, né? E é o que a gente aqui no Brasil está vendo que não está fazendo, né? Sim, muito complicado aqui, muito desanimadora de cenário, mas tenhamos muita esperança, né, de mudança e, enfim, muita vontade de mudar essa realidade. A gente vai fazer agora o sorteio aqui para os nossos sortudos aqui da página do Instagram. Eu queria comentar, mas ia ficar muito... então não pude, mas vou comprar, tô ansioso para poder ter em mãos aqui e ler. Vamos começar aqui o sorteio. Para quem comentou lá na nossa postagem sobre o livro, vamos ver. O primeiro ganhador ou ganhadora é você. Opa, um minutinho carregando aqui. @Mjane Moreira. Mjane Moreira, a gente vai entrar em contato com você, né, pelo perfil da Uniafro, e a gente vai enviar o livro para você. Agora vamos para a segunda ganhadora, né? Só mais um encantamento. E, Camila, enquanto a gente está fazendo o sorteio, você poderia reforçar para as pessoas onde que elas podem, né? Para onde elas podem comprar? Agora, nesse comecinho, o pessoal da editora Lavrador, eles estão falando que o livro está cadastrado na Amazon, e a data de lançamento para liberar pela Amazon vai ser a partir do dia 11 de janeiro, mas que a partir de hoje já podem comprar nas livrarias da Loyola, da Martins Fontes, e na Livraria Cultura, que está dentro do Conjunto Nacional, também lá eles têm alguns exemplares. Está aqui no rodapé, né? O pessoal da Toca também colocou. Segunda pessoa que vai ganhar o livro e é a @sagradinha_negreiros. Sagradinha, a gente vai também enviar o livro para você, entrar em contato com você pelo inbox também. E agora, nosso último sorteio, Felizarda ou Felizarda da noite. Temos aqui. Vamos ver. Opa, deu novamente uma pessoa. Então, só carregar novamente. Ele deu a mesma pessoa. Então, a gente tem aqui Flavinha LPS. Flavinha LPS também pode aguardar que a gente vai entrar em contato com você. E é muito importante e muito inspirador esse espaço, né, que a gente teve aqui hoje, né? Queria que vocês fizessem as considerações finais de vocês, né? Como foi participar e como está sendo, como que esse livro pode trazer, enfim, tantas esperanças, no caso da Uniafro, para os jovens, como a gente lida muito com eles. Pode ser eu? Olha, agradecer de novo neste momento e, de novo, fazer o convite. Eu acho que um momento desse com alunos dos cursinhos, a gente, em 2021, provavelmente ainda estaremos, né, nesse mundo online de lives e reuniões virtuais, mas eu queria realmente fazer o convite, Camila, para a gente proporcionar
né, esta aula, né, porque, assim, lógico, é incentivar a galera a ler o livro, mas é outra coisa quando você está, né, podendo conversar com o autor e tirar as dúvidas, e assim, do seu livro tem vários momentos, né, de motivação e de incentivo, como diz o Caio, né, que é desde o processo, né, de ingressar na USP, que para muitos jovens é um mundo à parte, né, muitos jovens não vê como para eles, um acesso para eles, e a gente já sabe aí, né, das dificuldades todas que é ingressar numa universidade pública, desde uma aula, né, sobre Cuba ali, sobre como funciona o sistema de saúde de Cuba, e o seu processo ali, né, porque você foi para outro país, jovem, imagino que dificuldades de todos os níveis, de financeiros e vários outros, e eu imagino que você deve ter passado lá, porque dos jovens que eu participei, né, do processo da galera ir estudar medicina lá, a gente tinha, né, esses retornos dessas dificuldades, e tinha que organizar vaquinha aqui para mandar dinheiro para lá, para dar conta de algumas despesas. Então, eu imagino que esse seu livro pode render muitos momentos de formação e motivação para essa galera do cursinho. Fica feito o convite para 2021 e agradeço de novo esse momento, salvando esse final de ano caótico. Salvou meu final de ano. Obrigada. E Camila, você pode se sentir muito especial por a Vanessa ter topado participar dessa live, porque a gente tenta colocar a Vanessa nas lives e ela foge. Eu acho que essa é a primeira do ano. Então, assim, realmente o seu livro é muito especial, você é muito especial, porque a Vanessa participou. E a Vanessa é essa mulher incrivelmente inspiradora, que é muito responsável diretamente por muitos jovens como nós, aqui 4, né, já fomos, que conseguem transformar a própria realidade a partir da educação e do acesso à universidade. E a Vanessa já contribuiu aí com mais de 10 mil jovens, e é uma força da natureza essa mulher, e é sempre uma honra, aprendo demais, assim, por estar do lado dela. E eu gostaria de mencionar também o Kleber Firmino, que estudou também medicina em Cuba e que é um dos médicos que atua no projeto Agentes Populares de Saúde da UNEAFRO. Além dele, a Amanda Arlete, a Bruna Silveira e a Gladys Prado. Mas o Kleber, como essa figura sempre muito próxima, né, da UNEAFRO, um militante mesmo da UNEAFRO, médico, trouxe muito dessa experiência cubana de vigilância e de monitoramento para a gente lidar, né, com a saúde dos nossos nesse momento de abandono do Estado. Então, eu gostaria também de fazer aqui um agradecimento público ao Kleber, porque muito desse conhecimento que vocês tiveram em Cuba tem sido importantíssimo para a gente apoiar pessoas em 5 territórios vulneráveis aqui da região metropolitana de São Paulo na pandemia. Quem quiser dar uma olhada no projeto, vou fazer uma leve propaganda, mas ele é um projeto que nos orgulha muito, é um projeto muito lindo. A gente já atendeu mais de 400 pessoas ao longo desse ano, e a gente lamenta muito uma morte do seu Jorge, pai da Bill, que é militante da UNEAFRO, mas com o lamento da morte dele, que é algo que nos toca e nos tocou muito, ao mesmo tempo a gente olha para essas outras, né, quase 400 pessoas que permaneceram vivas, apesar do abandono do Estado e apesar da pandemia. E isso tem bastante a ver com a atuação das agentes de saúde nesse projeto, de todos os profissionais envolvidos. E aí tem um site, agentespopularesdesaude.org.br. Tem uma websérie que está muito boa, assim. São episódios curtos, tem 7 ou 8 minutos, são 6 episódios. Se eu fosse vocês que estão assistindo, eu desconectava dessa conversa, comprava e, né, encomendava o livro da Camila para ler assim que chegar, e enquanto isso eu assistia a websérie, porque de fato
é muito bonito ver o que é possível fazer a partir de organização popular e dessa experiência de uma política de saúde que, de fato, olha para as pessoas. E que muito disso a gente sabe que vocês trazem da experiência cubana. Então, muito obrigada, Camila, por compartilhar a sua história. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui, um convite tão honroso. Parabéns, e eu espero que daqui a pouco a gente possa se abraçar e estourar o espumante, né? Poxa, lançamento de livro, queria beber, né, uma coisa, e ter umas flores, mas eu espero que a gente possa fazer isso logo. E parabéns, de verdade. Caio, muito obrigada pela sua mediação, muito bom te ver nesse lugar, e foi muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada. E aqui, novamente, eu queria agradecer, né, a vocês por esse espaço, realmente o Kleber Firmino, Bianca, que foi a pessoa que intermediou aqui com muita vontade, assim, desde o início, ele, não, Camila, vamos fazer, e comprou a ideia, fazendo uma prova, né, estudando com várias outras obrigações que ele teve, mas esteve aqui presente, parceiro o tempo inteiro. Então, agradeço ao Kleber, de novo a toda a equipe da Uniafro, né, as meninas que tiveram contato comigo, a Patrícia, a Jéssica, um prazer imenso, Vanessa, saber que eu fui honrada com a tua presença e saber, assim, dessa incrível força, né, que você e está dando, né, esse apoio para milhares, centenas de jovens que estão aí galgando o seu espaço. Parabéns, parabéns, Bianca, né, pela voz que você tem, né, que você está chegando a locais, a lugares onde a gente nunca imaginaria uma mulher negra, né, que está conseguindo chegar, então parabéns. E Caio, aqui, muito obrigado também de novo por essa mediação, por esse espaço, pelo acolhimento, né, assim, toda essa sua forma de condução, te agradeço muito, tá bom, gente? Então, de verdade, o abraço está sendo aqui emocional, espiritual, em algum momento ele vai chegar físico, sintam-se abraçados. Gratidão. E a todo mundo que esteve participando da live, né? Então, brigadão, gente. Sim, a gente queria agradecer a todos, todas e todos os convidados que estiveram aqui presente conosco. A gente pode até citar alguns nomes aqui: Rita Lima, Amanda Caroline, Cícero Marcolino, né? A gente quer agradecer a todos, né? E também a vocês que participaram do sorteio, né? A gente reforça que a gravação vai ficar salva aqui em nosso Facebook também, se você está vendo em um outro horário, né? A gente fica muito feliz de compartilhar essas experiências com vocês, né? Também enquanto jovem, né, da periferia aqui, sim, eu fico muito feliz enquanto eu vejo pessoas como eu ocupando esses espaços, como o da Camila, e me deixando cada vez mais inspirado a conquistar muito mais coisas, né? Eu agradeço muito pela honra de ter vocês três aqui, Vanessa, Bianca, principalmente Camila, né? E a Uniafro continua aqui para vocês. Se quiserem acessar nosso site, é uniafrobrasil.org, conheçam nossas iniciativas, textos, reportagens, conheçam o projeto Agentes Populares de Saúde e também a nossa vaquinha, que a gente ainda tem uma vaquinha de auxílio permanente às famílias que necessitam, né? A gente tem levado apoio através de cestas básicas, através de distribuição de marmitas, né? Então, é muito importante que vocês ainda participem da campanha e doem, porque a fome ela ainda continua permanente, né? E com o fim do auxílio emergencial, né, a gente se encontra numa situação um pouco mais complicada. Então, a gente pede que vocês darem uma atençãozinha, se possível. A gente agradece a participação de todos aqui e tenham uma ótima noite. E os sortudos e sortudas, a gente vai entrar em contato pelo inbox. Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigado, Camila.